Bom, pessoal, vamos para mais uma aulinha aqui, né? É, essa aula, ela é bem curtinha, bem simples. Se você entender o vetor, não tem nenhuma razão para você não entender matriz, porque assim é a mesma coisa, tá? Inclusive, uma matriz nada mais é do que um vetorzão. Então, se você entender o vetor, você vai entender matriz. Mas eu vou aproveitar e vou passar algumas curiosidades, já que essa aula é mais curta, vou aproveitar e mostrar algumas coisinhas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, estrutura de dados matriciais, né, que é matriz que a gente vai ver agora. Então, assim como os vetores, as matrizes são estruturas de dados homogêneas. Significa, então, que todos os elementos da matriz são do mesmo tipo. Então, se eu criar um vetor de inteiros, todos os elementos do vetor são inteiros. Se eu criar um vetor de char, todos os elementos do vetor são char. O mesmo vale para a matriz. Então, se eu criar uma matriz de inteiro, todos os elementos da matriz são inteiros. Se eu criar uma matriz de caracteres, todos os elementos da matriz são caracteres. Se eu criar uma matriz de ponto flutuante, todos os elementos da matriz são de ponto flutuante, tá bom? Então, a principal diferença em relação aos vetores é que a matriz ela possui uma ou mais dimensões adicionais. Então, ela tem duas, três, quatro, entendeu? Quantas quiserem aí, tá? Mas na maioria dos casos a gente usa matriz bidimensional. Tá? Então, vetor uma dimensão e quase sempre a nossa matriz tem duas. Então aqui, ó, são utilizadas quando dados homogêneos necessitam de uma estruturação com mais de uma dimensão. Por exemplo, eu quero modelar um tabuleiro de jogo de xadrez. Então, eu preciso de duas dimensões. Eu preciso saber a linha e a coluna da casinha, tá? Livro, por exemplo. Se eu imaginar que o livro é somente de texto e que ele é. Não sei se tem essa necessidade de ser monoespaçado, não, mas vamos imaginar que sim, para poder facilitar a nossa compreensão. Eu posso imaginar um livro como uma matriz de três dimensões. Então, eu tenho uma dimensão para a página, uma dimensão para a linha e uma dimensão para a coluna. Aí eu vou lá e acho aquele caractere. Então é como se primeiro eu fosse na página, depois eu fosse na linha, depois eu fosse na coluna. Então eu posso imaginar um livro aí também como uma matriz de três dimensões, uma matriz de caracteres de três dimensões. Problemas matemáticos, matriciais de maneira geral, né? E processamento de imagem. Então eu posso, vamos supor que eu tenho aqui uma TV que os LEDs se autoiluminam. Vamos imaginar. Eu poderia imaginar aqui, ó, que eu tenho a minha tela. Cadê o negócio de desenhar isso? Apareceu, tem aqui uma tela. Tá? Então seria, no caso da imagem, né, que é o mesmo exemplo aqui da tela que eu estou querendo fazer, é como se eu tivesse uma dimensão para dizer a linha, uma dimensão para dizer a coluna. Então vamos supor que eu estivesse falando desse ponto aqui. E esse pixel aqui, que é esse ponto na tela, ele na verdade são 3 pixels, né? É R, G, B, né? Red, Green, Blue. Então, uma matriz de 3 dimensões, porque eu acionaria a linha, a coluna e depois que eu chegasse nessa linha e nessa coluna, eu teria uma dimensão adicional para dizer a intensidade de cada um desses 3 LEDs aqui. Então, uma imagem colorida, tipo a tela da TV, uma figura qualquer, eu poderia imaginar também como, ou modelar, né, como se fosse uma matriz de 3 dimensões. Então, como que eu faço a declaração de uma matriz? Eu faço a declaração da matriz exatamente como eu fazia de um vetor. A diferença é que eu vou ter dimensões adicionais. Aqui, ó. Então, aqui eu tinha uma dimensão quando eu tinha vetor. E aqui nesse exemplo que tem duas dimensões, então eu vou ter um outro abre e fecha coluna. E aqui, ó, exatamente como a gente viu lá no vetor, e quando eu coloco um número aqui, ó, por exemplo, 5, isso aqui significa que ele vai de 0 a 4.
Se eu chegar e colocar 9 aqui, significa que ele vai de 0 a 8. Isso nós já tínhamos visto lá com vetor. Então, tudo que a gente aprendeu de vetor continua valendo para a matriz. Tá? Não tem nada que não se aplica. Então, aqui, ó, um exemplo. Matriz 3 por 4. Então, ela tem duas dimensões, né? Porque ela tem 2 abre e fecha cochetes. 3 por 4. Então, ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, seria algo assim, ó. Tá? Seria algo assim. Esse aqui, ó, uma matriz de 3 dimensões de ponto flutuante. Então, ela é 4 por 4 por 6. Ah, e essa daqui, uma matriz de caractere de 2 dimensões, 3 por 3. Então, a forma como eu declaro é igualzinho eu já tinha visto lá com vetor. Por isso que eu falei já desde o início da aula que quem sabe vetor sabe matriz. Então, não tem nenhuma diferença, não. E aqui, ó, como que é a declaração de uma maneira geral? De uma maneira geral é só eu ir colocando abre e fecha colchete e ir colocando as dimensões. Então aqui, ó, uma matriz de 4 dimensões, seria essa aqui, então ela é 3 por 4 por 5 por 3. O primeiro índice vai variar de 0 a 2, o segundo índice de 0 a 3, o terceiro índice de 0 a 4 e o quarto e último índice de 0 a 2. Tá? Então isso aqui é um exemplo de uma matriz aqui de 4 dimensões. Como eu disse, o mais comum é a gente utilizar duas, tá? 2 ou 3, mas vamos supor que você está modelando alguma coisa que precisa de mais dimensões, você usa mais dimensões, não tem um limite aqui para isso não. Então aqui, ó, uma matriz 3 por 4. Como que eu faço para acessar? Igualzinho eu acessava com vetor. Abre colchete, coloca o número, fecha colchete. Só que isso eu vou fazer para cada uma das dimensões. Então, esse exemplo aqui, ó, que é 1 e 2. Então, o que, que ele vai fazer? Linha, então eu tenho aqui a linha 0, linha 1 e linha 2, e colunas 0, 1, 2 e 3. Então, ó, colocou 1, então ele vem aqui na linha 1, então pronto. Primeira coisa que ele fez é achar essa linha. Depois ele vai na segunda coluna. Então, dado que ele está nessa linha e dado que ele está nessa coluna, esse aqui é o elemento que ele está acessando. E como que eu faço uma atribuição? Mesma coisa, só que aqui, ó, com mais de uma dimensão. Então, para eu poder acessar esse aqui, que era 1, 2, o que que eu faço? Coloco o nome da matriz, 1, 2, e o valor que eu quero colocar lá. Vamos pegar essa matriz aqui, ó, de float. Então, é uma matriz chamada num 2 por 2, e ela tem aqui, ó, 0, 0, 3.6, 0, 1, 0.0, 1, 0, 4.7 e 1, 1, 1.5. Então, essa matriz aqui, ó, vamos lá. Na inicialização dela. Então, aqui, ó, de rosa, é a matriz inicializada. Para quem já assistiu minhas aulas, já sabe qual é o valor que está aqui dentro dessa matriz. Deixa eu colocar aqui, ó, 0. Deixa eu trocar de cor. 0, 1, 2, 3. Vou colocar uma outra corzinha aqui. Vou pegar esse laranja aqui. 0, 1, 2 e 3. E o que que tem aqui dentro? Lixo, tá? Você não sabe o que tem aqui dentro. Porque essa matriz... Opa, ela é 2 por 2, né? Eu tô que escrevo um negócio aqui grande e... Então, só para facilitar minha vida aqui, é como se ela fosse 4 por 4, para não ter que desenhar tudo de novo. Então, aqui, ó, lixo. Ah, você não sabe o que está aqui, porque afinal de contas, ela não foi inicializada. Tá? Então, ela tem lixo. Aí, vamos supor que eu executei essas 4 linhas aqui. Se fosse no original, eu teria preenchido tudo, né? Mas como eu modifiquei ela, vamos lá. Vamos fazer o desenho de novo aqui. Escolher esse rosa aqui.
Escolher o azulzinho. Porque ainda é a mesma matriz. Tá bom? Escolher esse laranja aqui. 0, 1, 2, 3. Deixa eu aproveitar aqui, ó, que eu tô com essas cores. Deixa eu trocar isso aqui. Então, o laranja é esse, 4. E o azul, esse aqui, ó, 4. E agora vamos lá. E a inicialização? Agora que eu acessei cada um dos elementos, eu sei o que está lá. Então, vou escolher esse verdinho aqui, sei lá. Então, aqui tem 3.6. Depois tem 0.0. Depois tem 4.7. Depois tem 1.5. E o restante, como eu não mexi, continua lixo. Aí eu não sei o que está aqui. Pode ter qualquer coisa. O que não tem é nada. Tá? Eu já falei isso em outras aulas. Para quem está acompanhando isso aí, não existe a possibilidade de não ter nada, tá, gente? Isso aqui não existe, não. Como se trata de endereço de memória, sempre tem alguma coisa lá. Se não foi você que pôs, alguém pôs. Tá? Tem um lixo qualquer lá. Mas não existe a possibilidade de não ter nada. Tá? Quando a gente fala de memória, sempre tem alguma coisa. Lixo ou não, tem algo lá. Se não foi você que pôs, é lixo, tá bom? Então, beleza. E aqui, ó, como que eu faço para referenciar um elemento? Igualzinho a gente fazia lá com o vetor, né? Então, para poder acessar o elemento, tanto faz para ler quanto para escrever. A diferença é que, se está do lado direito da atribuição, é leitura. Se está do lado esquerdo da atribuição, é escrita. Então, aqui, ó, aqui é escrita, porque está do lado esquerdo. E aqui é leitura, porque está do lado direito, tá? E vamos lá, deixa eu ler o que está escrito aqui. Os elementos da matriz são referenciados individualmente por meio dos índices, começando do zero, tá? Isso aqui a gente já sabia. Seja a matriz do exemplo anterior, então a original, né? Não a que eu avacalhei. 0, 0. Então A tem 0, 0 e 0, 0 é 3.6, beleza. E B tem 1, 0, 1, 0 é 4.7. Ah, tá, que é o que está escrito aqui embaixo. Então A passa a ter 3.6 e B 4.7. Beleza. Esse exemplo aqui, ó, não é dos exemplos mais lindos, não, mas é um exemplo didático. E eu vou aproveitar e vou chamar atenção para algumas coisas aqui. Mas vamos lá. O programa a seguir inicializa com 0 os elementos de uma matriz inteira N. Então a matriz chama N, é um nome já muito ruim de matriz. Tá? N significa nada. Mas tudo bem, vamos lá. Uma matriz inteira N de 5 linhas e 4 colunas. Olha, de cara esse negócio aqui já está ruinzão, né? Por quê? Tem uma constante literal 5 aqui. Deixa eu ir marcando as coisas aqui, só para chamar atenção. Não tem nada de errado aqui não, tá bom, gente? É só chamando atenção. Olha, essa constante literal aqui, ó, 5, é utilizada aqui também, ó, porque afinal de contas é o número de linhas. Então, qual que é o problema de eu ter um número de linhas igual a 5 e usar? Nenhum problema, né? Ficaria muito mais legal. Ah, inclusive ele está aqui embaixo também, ó. E a mesma coisa aqui, ó, vamos pegar outra cor. Esse 4, essa constante literal 4 aqui, também é utilizado aqui e também é utilizado aqui, ó. Então, qual que é o problema de eu ter igual a 4? Nenhum problema. Inclusive, ficaria bem mais legal, bem mais organizado, bonito e fácil de modificar. Que se uma hora eu quisesse trocar o número de linhas ou de colunas, eu viria só aqui e trocaria essa constante. Mas enfim, tá? Olha só o que ele está fazendo. Ele está percorrendo essa matriz coluna por coluna, então vou fazer o desenho dela aqui, ó. Ela tem 4 colunas e 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele está vindo aqui, ó. Primeiro, I e J. Então, I é o que anda na linha e o J é o que anda na coluna.
Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele sempre vai iterar o J antes de iterar o I. Então, ele vai andar assim, ó. Então, o que ele está fazendo? Vindo aqui, ó, 0, 0, colocando 0. Depois 0, 1, colocando 0. 0, 2, colocando 0. 0, 3, colocando 0. Depois 1, 0, ó, isso, 1, 0, colocando 0. 1, 1, colocando 0 e por aí vai, até chegar aqui embaixo no 4, 3. Tá? No 4, 3 e colocando 0, 0. Então, isso é o que ele está fazendo aqui entre a linha 7 e a linha 9. E aí eu queria chamar a atenção. Seguinte, em C, todas as vezes que eu tenho uma estrutura condicional ou uma estrutura de repetição que tem um único comando dentro dela, o parêntese é opcional. Porém, apesar de ser opcional, nossa, mas fica terrível sem o parêntese. Olha só. Eu acho até bom ter esses negócios aqui, porque aí chama a atenção do tanto que tá ruim. O que custava colocar um parêntese aqui? Um parêntese não, desculpa, uma chave. Tá? A chave é opcional. Aí aqui fechava um e aqui fechava outro. Tá? O que tem dentro desse for? Esse for. Então, uma linha só, tá? Um único comando. E o que tem dentro desse for? Essa atribuição, um único comando. Então, a chave é opcional, mas eu acho muito ruim não colocar. Então, são raríssimas as exceções que eu uso algo desse tipo aqui, tá? E nesse exemplo específico aqui eu não faria. Não, pode ser que vocês trombem com algum código meu que o for não tenha as chaves, mas provavelmente ele está escrito numa linha só, entendeu? Então, esse aqui que tem 3 linhas, 7, 8 e 9, com certeza ele teria chaves, tá bom? E aqui a mesma coisa, olha só. De 11 até o 15, eu tenho outra iteração. Então, deixa eu marcar aqui, ó. De 11 até o 15. E agora o que ele vai fazer? Agora ele vai imprimir. Só que olha só, aqui a chave não é opcional mais, porque ele tem dois comandos. Ele tem o comando do printf e tem o comando do for. Então, como T2, a chave é obrigatória. Porém, dentro desse for aqui, ó, ele só tem o printf. Então, a chave é opcional. Não tem a chave aqui, mas fica muito mais legal colocar a chave aqui e a chave aqui para mostrar que uma coisa está dentro da outra. Bom, então é o seguinte, esse exemplo aqui, bem simplesinho, exemplo didático, né, tem várias coisas que poderiam ser melhoradas. O nome da variável, constante literal e chaves. Tá? Vamos lá. Tem alguma coisa de errado? Nada. Tá? Eu já tinha falado, estou só reforçando. Esse exemplo tem nada de errado, eu só estou melhorando esse exemplo. Vamos ver esse aqui. Ó. O programa abaixo inicializa os elementos de uma matriz M. Ó, podia já começar melhorando o nome. Com valores iguais à soma dos índices de cada elemento. Imprime o valor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inicializar a matriz. Então, vamos fazer o desenho dela aqui. De quanto que ela é? 3 por 2. Poderia ter aqui ó, umas constantes bonitonas. Ó, define número de linhas igual a 3. Define número de colunas 2. Então, isso aqui também poderia ficar mais legal. As chaves aqui também. O que mais? E aí, o que ele vai fazer? Vamos desenhar ela aqui. Isso aqui é exemplo didático, tá, gente? Não tem nenhuma coisa, nossa, que legal nesse exemplo, não. É só para vocês entenderem. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai preencher a célula da matriz com a soma do i com j. Então, aqui, ó, 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. Tá? Então, esse aqui é o resultado final. É o que ele está fazendo aqui nessa linha. E aqui vai falar como que passa matriz
para a subrotina, né, que a gente já viu que é função e procedimento. Então vamos lá. Matrizes serão passadas para a subrotina da mesma forma como vetor. Então, como que é a mesma forma do vetor? Quando eu passo, na verdade, eu estou copiando o endereço onde a matriz começa, tá? Então, o endereço do primeiro elemento. Lembrando que em C não tem passagem por referência, é somente passagem por valor. Significa que ele copia o valor do argumento para o parâmetro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai copiar o endereço, não vai copiar os elementos não, tá, gente? Tá? Ele não cria uma cópia da matriz, não. Ele vai copiar o endereço da matriz, ou seja, o endereço do primeiro elemento da matriz, para o parâmetro. Bom? Então, olha só. Imprime matriz. Isso aqui é o protótipo de uma função que ele vai receber uma matriz de 2 dimensões. Então, tá aqui, ó, abre, fecha, 2 dimensões. Uma matriz de ponto flutuante. E vai informar o número de linhas e o número de colunas. Aqui a mesma coisa, ó. Imprime matriz, float, mat, 2 dimensões, 3×3, número de linhas e número de colunas. Seguinte, primeira coisa, eu vou falar com vocês por que esse parâmetro aqui ele é opcional. Então essa daqui é a primeira curiosidade dessa aula que é curtinha. Por que o primeiro, somente o primeiro, tá? Por que a primeira dimensão aqui ela é opcional? A primeira dimensão, igual está escrito aqui, ó, a primeira dimensão pode ser omitida. O fato de você saber que ela pode ser omitida não significa que você saiba por quê. Então eu vou explicar para vocês por que ela pode ser omitida. Que é o seguinte, quando eu declaro uma... Inclusive eu acho que nem está mostrando aqui, ó. Não está mostrando, então é mais uma coisa que eu vou falar aqui que não está no slide. Como que eu faço para inicializar uma matriz? Eu não inicializo o vetor com abre e fecha chave. Então eu inicializo a matriz com abre e fecha chave. Com a diferença que dentro de cada abre e fecha chave eu tenho que ter outro abre e fecha chave, que é para inicializar as linhas e as colunas. Então vamos fazer aqui, ó. Então, por exemplo, int matriz, vou colocar 2×3, depois eu tiro um parâmetro, mostro para vocês. Então, olha só, vou inicializar. Então, a gente inicializa com abre e fecha chave. Como a primeira dimensão tem 2 elementos, então significa que eu tenho que ter uma vírgula aqui, porque eu vou ter um elemento e outro elemento. Então, pronto. E o segundo elemento? Aqui, ó, abre chave, fecha chave, abre chave e fecha chave. Agora eu vou inicializar a segunda dimensão. Só que a primeira linha não tem 3 colunas e a segunda linha não tem 3 colunas, então eu tenho que inicializar aqui, ó, 0, 1, 2 e vou inicializar, sei lá, 3, 4, 5. Vou colocar na ordem aqui para poder ficar fácil de ver, tá? Não sei se ficou bonita essa inicialização não, mas é o suficiente para mostrar funcionalmente. Então, olha só. Vou olhar aqui, matriz. Primeira coisa, endereço dela. Aqui, ó, 00D2F7FC. Esse valor muda toda vez, tá? Eu estou só mostrando uma vez para vocês entenderem. Então, esse é o endereço onde a matriz começa. Se eu olhar lá na memória, eu vou ver esse primeiro elemento lá. Então, eu vou colocar lá na memória esse endereço, ó, 00D2F7FC. Tá aqui, ó, 0. Ah, lembrando que são 4 bytes, porque é um inteiro de 32 bits. 4 bytes. Beleza. E se eu pedir o endereço da matriz? Aqui, ó. Endereço da matriz. Lembrando que o E comercial pede o endereço.
Olha, é o mesmo. Porque, assim como o nome do vetor dá o endereço da primeira posição do vetor, o nome da matriz dá o endereço da primeira posição da matriz. Então, se eu pedir comercial matriz, ele também vai me dar a mesma informação, porque afinal de contas o endereço da matriz é exatamente o endereço do primeiro elemento, que já é informado pelo próprio nome da matriz, tá bom? E agora vamos dar uma olhadinha nele aqui. Olha só, 2 dimensões, tá? E representado aqui, ó, cada dimensão, cada linha com 3, ó, 0, 1, 2 e 0, 1, 2, porque cada linha tem 3 colunas. Então aqui, ó, coluna 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então eu mostrei para vocês como que inicializa. Vou tirar esse 2 aqui, ó, para mostrar que é opcional. Mesma coisa, tá? Porque ele já sabe fazer a continha pra gente. Como que ele sabe? Porque ele viu como que você inicializou aqui, ó. Se você colocou 2 elementos, esse aqui é um elemento e esse aqui é outro elemento. Então, como você inicializou com 2 elementos, ela é 2 por 3. Se eu inicializar ela com 3 elementos, aqui, ó, aí ela vai passar a ser 3 por 3. Quer ver? 6, 7, 8, 9. Pronto, aqui, ó. Agora ela é 3 por 3. E aí vamos ver a curiosidade. Primeiro, uma matriz ela sempre é armazenada de forma linear na memória. Significa que todos os elementos da matriz estão um depois do outro. Vou mostrar eles aqui para você. Ó. Vamos lá, pegar o endereço dele aqui. Ó. 00 EFFC3C. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê? Eu pulei 8? Pulei. Nem tinha reparado. 9. Tá? Então tá aqui, ó, todo mundo de forma contínua da memória. Então essa é a primeira curiosidade. A matriz ela é armazenada linearmente na memória. Então, se você sabe matriz, você sabe... se você sabe vetor, você sabe matriz. Tá bom? E aí o seguinte, como que ele faz para fazer essa continha aqui para você? Ele usa uma fórmula muito simples. Quando você chega e escreve, por exemplo, assim, ó, matriz, vou colocar aqui, ó, NL, tá? Número da linha, e NC, número da coluna, só para eu escrever a fórmula, tá? O que é que ele vai fazer? Ele automaticamente vai fazer isso aqui para você, ó. Ele vai fazer número da linha que você quer vezes o número de colunas mais o número da coluna. Tá? Então, o que ele faz? Ele lineariza a sua matriz. Por isso que esse primeiro parâmetro aqui, ó, ele é opcional, tá vendo? Que ele não é utilizado aqui na fórmula, porque isso aqui é o número de linhas e isso aqui é o número de colunas. Vou trocar aqui para num colunas, para poder ficar mais fácil de enxergar, tá? Então, esse aqui é num de linhas e num colunas. Então, na fórmula, ele não utiliza o número de linhas, por isso que esse cara aqui é opcional. Agora, esse cara aqui não é opcional. Ele não é opcional porque ele entra na fórmula. Aí, se eu tiver uma matriz de 3 dimensões? Se eu tiver uma matriz de 3 dimensões, então vamos declarar aqui, ó. Nada disso aqui compila não, tá bom, gente? Eu estou só mostrando para a gente entender aqui, ó, do slide, por que que essa primeira dimensão pode ser omitida. Então, se eu colocar aqui, ó, int matriz 3D, então eu vou ter aqui, ó, num linhas, num colunas e, sei lá, num profundidade, não sei, entendeu? Sei lá, profundidade, faz de conta. Então, como que ele faz para poder acessar o elemento? Ele vai fazer, quando você escreve matriz, número da linha, número da coluna e número da profundidade, sei lá, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer número da linha vezes o num de colunas
vezes o num profundidade mais, num linha, mais o num coluna vezes o num profundidade mais o num profundidade. Tá? Então, aqui, ó, para poder acessar essa posição aqui, ele usa todas as outras dimensões, tá vendo? O tamanho das outras dimensões. Para acessar esse aqui, ele usa todas que estão para frente. Então, essa daqui tinha duas, essa aqui tinha uma, e essa daqui não tem nada para frente, por isso que ele não usa essa informação aqui. Então, observe que, mais uma vez, não usou o número de linhas. Por isso que esse primeiro parâmetro ele é opcional. Tá? Você tem que entender como que esse negócio acontece na memória para ficar claro como que esse carinha faz a conta. Bom? E entender, para na hora que chegar mais para frente, você diferenciar um vetor de ponteiros, não é assunto de agora não, mas você vai conseguir diferenciar quando chegar no momento. Um vetor de ponteiros de uma matriz. É porque são coisas distintas. Mesmo que a sintaxe de acesso seja a mesma, como ele está organizado na memória, são coisas completamente distintas, tá bom? Então, se eu chegar aqui, ó, e não colocar, vou colocar o 3 aqui, e não colocar essa primeira dimensão, não tem problema, ele faz a conta para mim, porque ele não precisa dela na fórmula. E aí eu quero mostrar agora para vocês uma outra curiosidade. Para quem estava atento, quando eu mostrei a memória, eu vou colocar aqui de novo, o endereço muda cada vez, tá? F970. Para quem reparou, viu que o número ele está escrito de trás para frente aqui, ó. 0000, depois aqui, ó, 0001, depois 0002, 0003 e por aí vai. Isso aqui acontece porque a arquitetura do computador que eu utilizo, um Intel, é uma arquitetura Little Engine. Estou escrevendo aqui para vocês, tá? Significa que o valor menos significativo, ou seja, aquele que vale menos, ele está na menor posição de memória. E quando eu tenho uma arquitetura Big Endian, significa que o meu valor mais significativo, aquele que vale mais no número, ele está na menor posição de memória. Como a minha arquitetura aqui ela é Little Endian, eu vejo o número de trás para frente. Se eu escrever ele em X aqui, ó, vai ficar mais claro de ver isso aqui na memória. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, AA, BB, CC, DD. Aí eu vou colocar nesse outro aqui, ó, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, aqui 0A, 0B, 0C, 0D. JP, tá bom, isso aqui já é o suficiente para ver. Vamos lá, colocar nossa memória, 00, CF, F8, 4C. Então, olha só, o meu número aqui, ó, escrito de trás para frente. Qual que é o que vale mais? É o AA, né? Porque ele é o mais significativo. E qual que vale menos? É o DD. Ele é o menos significativo. Então, o menos significativo na arquitetura Little Endian, ele está na menor posição de memória. Então, aqui, ó, DD, CC, BB, AA. Tá? Isso é curiosidade. Aqui é a mesma coisa, ó. Minha arquitetura é Little Endian, o valor menos significativo é o 04, então ele está na menor posição aqui, ó. Tá? 04, 03, 02, 01 e por aí vai. Mesma coisa aqui, ó, 8, 7, 6, 5. Ah, isso aqui é curiosidade. Mas é interessante porque, dependendo da forma como você programa, principalmente manipulação de ponteiros, que é o próximo assunto, se o cara não souber exatamente como que o negócio é organizado na memória, ele começa a fazer arte. Tá? E aí o que acontece? Seu código ele não fica portável. Porque se você pegar o seu código e rodar ele numa arquitetura Little Endian, ele tem um comportamento. Se você colocar ele numa arquitetura Big Endian,
ele tem outro comportamento. Então, entender como os valores são guardados na memória e saber manipular corretamente os ponteiros faz, inclusive, com que você programe melhor e, consequentemente, faça códigos que são portáveis, tá? De uma arquitetura para outra. Porque o cara que vira e fala assim, eu só trabalho com PC e tal, aí ele começa a fazer bagunça no código dele, porque ele fala assim, não, esse negócio aqui só vai rodar em computador mesmo, e pronto, acabou. Aí ele vai lá, coloca o negócio na memória, não, isso aqui é organizado Little Engine, nem tá pensando nisso, nem sabe o que é Little Engine, cara, você sabe programar, nem sabe como que o negócio tá na memória. Aí, o que que acontece? Uma outra pessoa vai lá, olha o código dele, não, que código interessante, vou colocar nesse microcontrolador meu aqui. Pronto, acabou. É o início do caos. Entendeu? Vai dar mais trabalho para o cara corrigir todas as falhas por conta da manipulação incorreta da memória do que refazer o código inteiro, que é aquele negócio que eu falei com vocês do prazo de validade. Então, isso aqui é curiosidade, mas para que vocês já tenham em mente, ele fala assim, se um dia você trombar com Little End, Big End em algum lugar, ele fala assim, eu já vi, teve um professor que um dia me deu uma aula que falou esse negócio. É isso aqui, tá bom? Então, se você pega, por exemplo, um cartão SD formatado com FAT, por exemplo, que é algo criado pela Intel, os valores que estão guardados lá, os números, tá? Quando eu falo os valores, quer dizer os números. Os números que estão guardados lá estão guardados em Little Endian. Se você abrir o cartão, olhar ele lá no modo binário, você vai ver que os números estão de trás para frente. E se eu for transmitir um número pela Ethernet, minha placa de rede Ethernet, aí o padrão do Ethernet já é Big Endian. Entendeu? Então faz parte lá do driver da sua placa de rede converter o número para Big Endian, porque o padrão de comunicação dos números lá na Ethernet já é Big Endian. Bom, então, assim, essas coisas elas vão ter mais ou menos impacto dependendo do lugar que você está trabalhando. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma curiosidade para você já começar a virar e falar assim, eu já vi isso em algum lugar, se você interessar, começar a pesquisar, tá? Mas é bom saber, porque senão você começa a fazer código aí totalmente bagunçado e manipulação de memória, achando que tudo é Little Engine, não vai dar certo. Tá bom? Então vamos lá. Acho que eu já falei tudo que tinha para falar aqui de curiosidade, como que ele faz para acessar, que é linear. Acho que já está tudo ok aqui. E exemplo aqui, vamos lá. Criar uma função que receba uma matriz 2 por 3 de números reais e retorne a média dos valores da matriz. Crie uma função principal que chame a subrotina e imprima a média. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui já tem mãozona minha, tá? Foi eu que mexi nesse negócio aqui. Então, número de linhas e número de colunas. Olha aqui que legal. Ó. Número de linhas, número de colunas. Esse cara é opcional. Então eu uso aqui, ó, número de linhas, número de colunas. E aí o que ele está fazendo aqui? Ó, começa a média como zero, até aqui ele vai somando tudo, somando. Depois que ele pega a soma de todos os elementos, ele vai dividir pelo número de elementos. Quantos elementos eu tenho? Número de linha vezes o número de colunas. E isso daqui, para poder fazer uma divisão de ponto flutuante. Precisava? Não precisava de jeito nenhum, porque esse média aqui já é de ponto flutuante. Mas se a média fosse inteira, por exemplo, aí esse negócio aqui já seria necessário. Então isso aqui é só uma dupla checagem aqui para garantir que a divisão realmente vai ser de ponto flutuante. E o que é quente aqui? Primeiro, a inicialização da matriz, que não está escrita em nenhum lugar dos slides aqui, mas eu acabei falando com vocês agora. Acho que não tem escrito em nenhum lugar, não. Sei lá, acho que não. E então tá aqui, ó, essa matriz aqui vai ser inicializada, ela é 2 por 3. E ela vai ser inicializada com 3.4, 5.6, 4.0
2.0, 1.1 e 4.9. Beleza. Beleza. Aí o seguinte, essa matriz chamada mat aqui, ela tem um endereço. Eu não sei qual que é esse endereço, mas vamos supor que esse endereço seja 554C98. Suponha, tá? Não interessa aqui não, mas esse é o endereço. O que significa? Significa que o endereço do primeiro elemento da matriz é esse. Bom? E aí, na hora que ele chama média matriz, o que ele vai fazer? Ele vai copiar para essa matriz M aqui, ó, o mesmo endereço dessa matriz de fora. Então, ele não copia os elementos, ele copia o endereço da matriz. Nesse caso aqui, se eu mexer na matriz, eu não mexo na de fora, porque a gente já sabe que ele copia o argumento para o parâmetro. Porém, se eu mexer nos elementos da matriz, aí eu já estou mexendo no de fora, porque eu estou indo lá nesse endereço e modificando as coisas que estão aqui dentro. À medida que a gente for fazendo exercício, vocês vão ter mais experiência com isso aqui. Então, eu troquei esse M de lugar, vamos supor. Ele não está mexendo lá no de fora, porque ele copiou para cá o endereço do primeiro elemento da matriz. Porém, se eu mexer nos elementos da matriz, como eles estão no mesmo lugar da memória lá, ele acaba modificando o valor, tá bom? Se eu chegar aqui, por exemplo, e fazer M1, 2, por exemplo, igual a 9.0, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, linha 1, coluna 2, e vai trocar esse cara aqui para 9.0. Aí isso aqui ele vai fazer. E vamos lá. Outro exemplo. Faça um programa para exibir a soma de duas matrizes quadradas. Deverá ser criado um procedimento para ler uma matriz e um para imprimir a soma das matrizes. Então, olha só. O ler matriz, o que ele está fazendo aqui? Ó? Chamando o scanf para poder ler os números. Primeiro, por que aqui o E comercial é obrigatório? Porque o nome da matriz é o endereço onde ela começa. Mas a partir do momento que eu fui num determinado elemento, cadê? Eu fui no elemento, aí eu preciso do endereço dele. Que é o caso do E comercial aqui. Então, o nome da matriz, ela dá só o endereço onde ela começa. Se eu quiser acessar algum elemento específico da matriz, aí eu preciso do endereço dele também, tá bom? Esse soma matriz aqui, o que ele está fazendo? Criando uma matriz chamada soma, e está somando M1 com M2 e jogando nessa matriz chamada soma. Isso aqui também tem um comentário. Claro que esse exemplo é um exemplo didático, mas é um exemplo didático não muito bom. Primeiro, o nome da função não diz o que ela faz. Essa função ela não soma matriz. Ela soma matriz e imprime. Entendeu? Essa parte aqui é impressão. Ó. Então ela deveria chamar soma matriz e imprime. Ou então imprime soma matrizes. Entendeu? É isso que ela deveria chamar. Porque essa variável é uma variável interna, é uma variável local dessa função. Ele somou tudo, guardou tudo aqui dentro, imprimiu, depois na hora que ele saiu, você não tem mais a soma, não. Ela jogou na tela. Você não tem acesso à soma da matriz. Então, esse nome não fala o que essa função faz. É um exemplo de nome ruim. Ok? Então, essa função deveria chamar imprime soma matrizes. E esse seria o nome mais adequado para ela. Então eu acabei de falar, né, que ele lê, aqui ele vai somar as duas, guardar nessa matriz aqui e depois vai imprimir. E aqui é simplesmente a chamada. Ó. Digite a primeira matriz. Aí ele chamou aquela primeira função. Aqui, ó, o que ele está copiando para cá? Ele está copiando para cá o endereço do primeiro elemento da matriz. Tá? Porque é o nome dela.
E aqui, ler matriz. Está copiando para cá o endereço do primeiro elemento da segunda matriz. Então ele chamou a função duas vezes. Ele quer ler todos os elementos da matriz M1, depois ele quer ler todos os elementos da matriz M2. E depois ele chamou, passando M1 e M2 aqui para o soma matriz. O que essa função vai fazer? Vai copiar o endereço do primeiro elemento de M1 e vai copiar o endereço do primeiro elemento de M2 para cá. Bom? É isso. E aqui um exercíciozinhos para fazer e praticar isso aqui, que é bem tranquilinho, mas precisa praticar, né? Então, olha só, faça um programa que leia uma matriz 5x5 e um procedimento que imprima sua transposta. Eu não sou dos melhores em lembrar essas coisas de matemática, não, mas eu tenho quase certeza que transposta é isso aqui, ó. Quase certeza, tá bom? Se eu tenho uma matriz desse tipo, ela vai virar desse tipo aqui. Então, o que era linha vira coluna, tá? É isso aqui, ó. Por aí vai. Crie uma função que receba uma matriz de números reais e retorne a soma dos elementos dessa matriz. Easy, né? Isso aqui é arma e efetue, até porque já está feito ali atrás, mas vocês vão fazer melhor. Faça um programa que leia um vetor de dimensão 5 e uma matriz quadrada de dimensão 5. Então, 5 por 5 no caso, né? 5 por 5. Crie um procedimento que multiplique o vetor pela matriz e imprima o resultado. Não lembro como é que faz a multiplicação de um vetor por uma matriz. Realmente não lembro. Eu já fiz esse exercício no passado, né? Então na época eu pesquisei, mas agora eu não lembro não. Só dá uma pesquisadinha aqui. Faça um programa para ler a quantidade de um total de 5 produtos que uma empresa tem em suas 7 lojas e imprimir uma tabela. Ah, esse aqui é legal. Esse é bem legal. Por quê? Você tem 7 lojas, cada loja tem 5 produtos, então você vai ter que organizar a sua matriz aí provavelmente em número de lojas e número do produto. Tá? E depois você vai ter que imprimir o total de cada produto nessas lojas. Então você vai para o produto 0, quanto que tem na loja 0? O produto 0, quanto que tem na loja 1? E por aí vai, e imprimir o total de cada produto. E depois você vai ter que falar a loja que tem menos produtos. Então, esse exercício aqui é brincar de caminhar na matriz. Então, esse exercício aqui é bem legal. Tranquilo? Então, é isso daqui.